As 8 fases do desenvolvimento psicossocial do Erikson são uma teoria que descreve o desenvolvimento ao longo da vida, dividido em estágios que representam desafios psicossociais específicos. Cada fase é marcada por um conflito central, que deve ser resolvido para que o indivíduo desenvolva virtudes e competências essenciais para o bem-estar psíquico. Desde a confiança adquirida na infância até a integridade na velhice, essas fases abrangem todo o ciclo de vida, influenciando a formação da identidade, a capacidade de estabelecer relacionamentos e o sentido de contribuição para a sociedade. A resolução positiva desses conflitos promove o crescimento saudável e a adaptação às diversas etapas da vida. Agora vamos ver cada um deles. O primeiro é confiança versus desconfiança, que vai de 0 até aproximadamente 1 ano de idade. Nessa fase, os bebês desenvolvem um senso de confiança quando seus cuidadores atendem consistentemente às suas necessidades de alimentação, conforto e carinho. Por exemplo, um bebê que é consolado quando chora aprende a confiar que o mundo é um lugar seguro. Outro exemplo é quando o bebê recebe sorrisos e palavras carinhosas frequentemente, desenvolvendo uma visão positiva das pessoas ao seu redor. O segundo é autonomia versus vergonha e dúvida, que vai de aproximadamente 1 ano até 3 anos de idade. Aqui, as crianças começam a explorar o seu ambiente e desenvolver a independência. Um exemplo é quando uma criança quer se vestir sozinha. Se ela for incentivada, ela se torna mais autônoma. Se ela for desencorajada ou então ridicularizada, ela pode desenvolver vergonha e dúvida sobre as suas habilidades. Além disso, uma criança que é encorajada a usar o pinico por conta própria ganha confiança em suas habilidades, enquanto uma que é punida por acidentes pode desenvolver vergonha. O terceiro é a iniciativa versus culpa, que vai de aproximadamente 3 a 6 anos de idade. Nessa fase, as crianças começam a planejar atividades, fazer jogos e assumir papéis de liderança. Uma criança que monta uma peça de teatro para os pais, por exemplo, está exercitando a sua iniciativa. Se ela for reprimida, ela pode sentir culpa por suas tentativas de independência. Outro exemplo é uma criança que organiza o piquenique com os amigos. Se os adultos apoiam, ela desenvolve iniciativa. Se não, ela pode sentir culpa. O quarto é produtividade versus inferioridade, que vai de aproximadamente 6 anos de idade até os 12. Durante os anos escolares, as crianças trabalham para ganhar competências e habilidades. Por exemplo, um estudante que recebe elogios pelos seus trabalhos escolares desenvolve um senso de produtividade. Mas se ele não consegue reconhecimento, ele pode se sentir inferior aos colegas. Outro exemplo é uma criança que se destaca nos esportes e pode receber elogio dos treinadores, desenvolvendo assim uma forte sensação de competência. O quinto é identidade versus confusão de papéis, que vai de aproximadamente 12 anos de idade até os 18. Aqui os adolescentes exploram diferentes aspectos de si mesmo para desenvolver a sua identidade. Um exemplo é um jovem que experimenta diferentes estilos de se vestir e de hobbies. Se ele for bem-sucedido, ele desenvolve uma identidade forte. Se não for, ele pode sofrer confusão de papéis. Além disso, um adolescente que se envolve em várias atividades escolares e encontra alguma coisa pela qual ele é apaixonado, ele desenvolve uma identidade mais clara. O sexto é intimidade versus isolamento, que vai de aproximadamente 18 anos de idade até os 40. Nessa fase, os adultos jovens buscam formar relacionamentos íntimos e duradouros. Por exemplo, uma pessoa que se sente segura em seus relacionamentos românticos e a amizade está enfrentando bem essa fase. Se ela falhar, ela pode se sentir isolada e solitária. Outro exemplo é um jovem adulto que constrói uma rede de apoio forte entre amigos e familiares, o que contribui para um sentimento de conexão e intimidade. O sétimo é generatividade versus estagnação, que vai de aproximadamente 40 anos de idade até os 65. Durante essa meia-idade, os adultos buscam contribuir com a sociedade e ajudar a próxima geração. Um exemplo é um mentor no trabalho que ajuda jovens profissionais a desenvolver suas carreiras. Se ele for bem-sucedido, ele se sente generativo. Se ele não for, ele vai se sentir estagnado. Além disso, alguém que se envolve em trabalhos voluntários e sente que está fazendo a diferença na comunidade, está vivenciando a generatividade. E o oitavo e último é a integridade versus o desespero, que vai de aproximadamente 65 anos de idade em diante. Na velhice, as pessoas refletem sobre suas vidas e avaliam suas realizações. Uma pessoa que sente orgulho da vida sente um senso de integridade. Por outro lado, se ela olhar para trás com arrependimento, ela pode experimentar o desespero. Outro exemplo é uma pessoa que compartilha histórias e sabedoria com as gerações mais jovens, sentindo que sua vida teve um propósito e um impacto positivo. Bom, então essas foram as 8 fases de Erikson. Cada uma delas representa um desafio crucial
que, se for enfrentado com sucesso, fortalece a personalidade e a nossa capacidade de enfrentar futuras adversidades.